Eu confesso a vocês que ontem eu fiquei ligeiramente decepcionado com o grande Palmeiras e Flamengo que eu estava esperando. Mas assim, por que ligeiramente decepcionado, André? Eu vi muita gente que ficou, vi inclusive vários colegas meus, colunistas, que, baixaram o sarrafo no jogo. E eu vou dizer por que eu não fiquei completamente decepcionado com o jogo. Porque eu priorizei outro. Como eu cheguei em Salvador aqui ontem teve Bavi, para quem não sabe, para quem está desavisado. Ontem nós tivemos Vitória e Bahia, na verdade, no Barradão. Foi o 5º Bavi do ano. Já se enfrentaram pelo Baiano, pela Copa do Nordeste, agora de novo na Série A do Campeonato Brasileiro. E eu cheguei por aqui, me juntei aos meus amigos e, claro, todos eles queriam assistir o Bavi. Eu peguei uma televisão anexa, uma televisão ali lateral, para poder ver o Palmeiras e Flamengo, porque, evidentemente, eu falei, com a live amanhã, eu vou falar desse grande jogo que vai ser o Palmeiras e Flamengo. Velho, foi difícil ficar com a atenção no Palmeiras e Flamengo. E isso é preocupante, gente. Isso é preocupante. Daqui a pouco eu vou falar do Bavi, que sobrou emoção. Foi um jogo muito melhor do que o Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Como eu imagino que vários outros da rodada tenham sido melhores do que Palmeiras e Flamengo. Eu não vi todos, não vejo todos. Não tem como. Eu não sou essas máquinas de assistir jogo que nem nós temos por aí. Mas assim, primeiro que não é fácil você fazer tabela no futebol brasileiro. A gente já falou sobre isso. Eu já falei aqui várias vezes. O Campeonato Brasileiro, ele fica ele é o último degrau na preocupação, né, em se fazer tabela de campeonato. Você tem prioridade dos jogos de seleções, depois você tem os jogos das competições sul-americanas. Aí, nas competições sul-americanas, tem time que, por exemplo, tem que jogar na terça, porque tem equipes, né, tem direitos de transmissão que são para serem exibidos os jogos na terça-feira, e aí tem as equipes que são mais requisitadas para os jogos da terça-feira. Quando você tem o jogo da terça, você não pode jogar no domingo no Brasileirão, você tem que jogar no sábado. Aí, quando você vai fazer a tabela do Brasileiro, você também tem que dar uma olhada nas preferências da TV, o jogo que a TV quer fazer aberta no domingo às 4 da tarde, enfim, tem um monte de coisa, tem um monte de detalhes, e realmente não é fácil você fazer tabela no futebol brasileiro. Não é fácil. Eu reconheço. A dificuldade é enorme. O primeiro que os caras colocam, às vezes, quase 100 jogos para um time fazer na temporada, e aí depois eles ficam reclamando de cansaço. Mas eu realmente não sei qual foi a razão para você colocar, logo na terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, esse enorme Palmeiras e Flamengo. Como também, logo na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, teve um Bavi, teve o Atlético e Cruzeiro, teve o Fluminense e Vasco. Pode ser uma estratégia, pode ser uma estratégia de já querer apimentar o campeonato desde o início, ok. Então, esse é um detalhe. Segundo detalhe, que eu acho fundamental a gente falar desse Palmeiras e Flamengo. Cara, os times parecem estar fisicamente muito abaixo. Os times parecem cansados. E os próprios treinadores falaram sobre isso. O Flamengo entrou sem alguns titulares, porque poderiam quebrar. Hoje a gente tem essa análise, a gente tem exames que podem ser feitos e que colocam ali o jogador com mais ali uma predisposição a quebrarem. Então você já tem que começar a preservar minutos, tem que começar a ver o restante da temporada. Do lado do Palmeiras, a gente teve o Abel falando que já era para ter dado descanso para o Veiga há uns 3, 4 jogos. E isso é muito preocupante, cara. Isso é muito preocupante. Porque nós estamos no começo da temporada. Nós tivemos até agora os campeonatos estaduais, que todo mundo sabe. Eu sou um defensor dos campeonatos estaduais, mas eles precisam ser ajustados com urgência, especialmente para os clubes que jogam séries A e B do Campeonato Brasileiro. Não dá para ter tanta data, não dá para ter tanto jogo. Os times que não têm agenda durante o restante do ano, aí tudo bem. Mas a gente já tem um campeonato estadual desgastante para muitos. Agora a gente já tem 2 rodadas de competições sul-americanas. Já tem uma terceira rodada aí que para muitos clubes pode ser decisiva.
E nós estamos na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, cara. Do que interessa mesmo, nós tivemos 2 fases de Copa do Brasil. Então dá uma olhada, ó, do que interessa mesmo, nacionalmente falando, para os grandes clubes. Lembrando, eu estou agora falando dos grandes clubes. Série A, Série B. Nós jogamos 2 rodadas de Copa do Brasil. Muitos deles nem precisaram passar por essas 2 fases de Copa do Brasil. 2 de competições sul-americanas e 3 do Brasileirão. São 7 jogos. E já tem time morto, cara. Já tem jogador morto. E aí a gente é obrigado a ter um Palmeiras e Flamengo com toda a rivalidade, com toda a qualidade que essas 2 equipes têm, com todos os títulos que essas equipes tiveram nos últimos anos. Alguém está perguntando aqui qual é a solução. O Emerson, eu não sou desses que só falo. Porque eu chamo a atenção e eu defendo muito quem faz a tabela, porque é difícil mesmo. É difícil. E na hora que você vai falar em diminuir jogos, os caras não querem. Eu não coloco aqui como culpado único a CBF, como culpado único a federação, porque cada um está puxando do seu lado. Só que os clubes não chegam em momento nenhum e batem o pé. E falam, não dá. Então, cara, é assim, a gente tem que parar para se preocupar um pouco com a qualidade do futebol, porque se a gente comparar qual é o grande jogo do futebol espanhol do ano, no campeonato de pontos corridos, é o Real Madrid e Barcelona. O Barcelona e Real Madrid. E aí, se a gente for comparar, e eu não estou falando de qualidade de jogo, não estou falando do nível, do espetáculo em termos de valorização de jogadores e tal, porque aí é incomparável, a gente sabe que o dinheiro, a diferença é muito grande. Mas se você comparar o que entregaram Real Madrid e Barcelona e o que entregaram Palmeiras e Flamengo, que são os 2 grandes times do futebol brasileiro nos últimos anos, é muito mais do que um abismo de diferença. Foi muito decepcionante o Palmeiras e Flamengo. Eu acho até mais pro Palmeiras, porque o Flamengo empatar com o Palmeiras fora de casa é bom resultado. Bom resultado. Aliás, o Flamengo, o Landim adora falar de grama sintética, né? Ele quis dizer que o Palmeiras resolveu voltar a jogar no gramado sintético só para enfrentar o Flamengo. O Flamengo nunca perdeu na grama sintética lá do Allianz Parque. E o Palmeiras é a casa dele. O Palmeiras sempre que pode joga lá. Ele não jogou contra o Inter porque não podia. Mas teve show lá na sexta, no sábado, eles desmontam parte do palco e jogam lá normalmente. Mas é o tempero da rivalidade, né? Dessa rivalidade recente. Não tão recente assim, mas dos últimos anos, que a gente tem entre Palmeiras e Flamengo. Troca de farpas. Aí a Leila respondeu que já ganhou muitas vezes do Flamengo, inclusive títulos no gramado natural. O Abel também, dando o pitaco dele. Olha, a gente forma jogadores, eles contratam, é muito diferente. Não é só isso, né, Abel? Porque o Palmeiras também contrata, né? O que joga o Aníbal Moreno, por exemplo, é um jogador que o Palmeiras contratou. Tudo bem, pode ser um perfil diferente de contratação. O Flamengo realmente gasta muito mais dinheiro contratando. O Palmeiras tem revelado mais jogadores nos últimos tempos. Mas tudo isso faz parte de uma rivalidade muito bacana que não se refletiu dentro de campo. Que não se refletiu no jogo. E ontem, quando eu fiquei preocupado, eu falei, cara, eu não vou ver o grande jogo, né? A grande expectativa dessa rodada, os 2 times favoritos e tal, para poder priorizar outro jogo, e não me arrependi. Nós vamos falar aqui. Eu vi um Bavi com variações, com mudança de humor das torcidas, um time que teve a chance de fazer vários gols, o outro equilibrou e depois teve a chance de virar, com muita emoção, bem diferente do Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo vai ficar a expectativa para o segundo turno, para o jogo lá do Maracanã, que vai ser logo no começo do segundo turno, né? Porque a gente só tem o espelhamento das tabelas, então a gente só tem a troca do mando, mas a ordem continua a mesma. Então vamos ver, porque vai ser logo no começo do campeonato. Também tem essa, né? Teoricamente são 2 equipes que podem
e devem disputar o título, dependendo aí do que acontecer em Libertadores, em Copa do Brasil, em priorizar uma ou outra, mas o confronto dessas equipes vai ser muito cedo no turno. Poderia ser mais para o final, né, do campeonato. Vamos aguardar, então, o Flamengo e Palmeiras do retorno, quem sabe um Flamengo e Palmeiras de Libertadores, quem sabe um Flamengo e Palmeiras de Copa do Brasil, porque o de ontem, no Allianz Parque, ele foi bem abaixo do que se esperava, viu? Merecia mais.